Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um momento devocional e confesso que é um tema aí um pouquinho polêmico, mas nós vamos entender e ter uma compreensão maior daquilo que o Senhor ele quer nos ensinar, daquilo que nós precisamos aprender com o Senhor, aquilo que diz na palavra e não aquilo que os homens diz. Então, desde já, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional que será de extrema necessidade para que outras pessoas possam aí enxergar sobre a luz da palavra em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é Família, um projeto divino. E o texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou adentrar aqui no devocional e depois eu vou explanando para o nosso entendimento e a nossa compreensão. E ela diz assim, o devocional começa assim: Eu cresci em um lar onde sempre reforçaram a importância da família aos olhos de Deus. Além de me ensinarem o valor da honra nesse contexto, meus pais são pastores e estar na igreja todo domingo era uma parte fundamental em nossa rotina. Íamos para lá em outros dias da semana também. Porém, o domingo era sagrado. Não se cogitava perder um encontro dominical. O tempo passou e, em certo momento, meus pais adentraram uma fase de trabalho bem intensa, mais do que o de costume. Como eu e meus irmãos estudávamos em tempo integral, acabávamos não conseguindo ficar com eles por muito tempo. Isso resultou no fato de que nós, filhos, começamos a pegar certa birra da igreja, pois era onde o trabalho dos nossos pais acontecia. Na verdade, toda a nossa vida tinha conexão com ela e por imaturidade colocávamos esse compromisso como vilões da história. Até que um dia, mais precisamente em um domingo, nossos pais nos surpreenderam. Depois de uma semana cheia de demandas, eles vieram a nós e perguntaram o que queríamos fazer naquele momento. Podíamos montar o nosso roteiro como desejássemos. Então, um pouco desconfiados, perguntamos: pai, mãe, mas vocês não precisam estar na igreja hoje? E então meu pai respondeu: Nosso primeiro ministério sempre será cuidar de vocês. Aquele dia foi marcante para mim. Comemos em uma hamburgueria de fast food, depois tomamos sorvete e em seguida fomos ao cinema. Foi um momento muito louco para nós, pois parecia que meus pais estavam quebrando regras só para estarem ali conosco. Depois de crescer um pouco mais, entendi melhor as palavras que meu pai, tão sábio, proferiu naquele dia. Nossa família sempre será o nosso primeiro ministério. Ela nos molda. Nós não escolhemos nossa família e cada uma é de um jeito único. Não é por acaso que em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo nos mostra que cuidar e zelar pelos nossos é um ato de fé. Podemos olhar para os nossos familiares e enxergar apenas dor, mas o amor de Cristo deve falar mais alto, mesmo em momentos desafiadores. É importante buscarmos entender o propósito pelo qual fazemos parte de uma família específica. Uma história que me ensinou muito nesse sentido é a de José. Aos olhos humanos, considerando tudo o que seus irmãos haviam feito com ele, José parecia ter todo o direito de lhes negar qualquer ajuda. Se tivéssemos em seu lugar, possivelmente olharíamos para a situação deles, famintos e dependentes de nós, para comprar alimentos e diríamos que era justo se encontrar assim. Porém, José preferiu guardar a sua fé e perdoar. O inimigo detesta a família. Ele trabalha como um louco para acreditar que essa é uma instituição falida. Eu mesma, estando prestes a me casar, tenho sentido essa luta na pele. Meu noivo e eu recebemos diversos ataques a todo tempo. Tentativas de nos levar a desistir de darmos o grande passo do matrimônio. Muitas vezes fiquei irada contra ele por motivos bobos ou fomos provados em nossa fé. Fé para crer que tudo fluirá bem, daremos conta de construir nosso próprio lar. Fé de que nosso relacionamento é um projeto do Senhor. Por isso podemos confiar também um no outro. Então dobramos nossos joelhos no chão e declaramos que nossa família já é uma bênção e que nossa descendência também será nessas horas. Também será. Nessas horas, entendemos a força de um cordão de 3 dobras.
a terceira dobra, ela é o Senhor. E se nós estivermos muito bem enxertados e entregando não somente nossas vidas, mas nossa família nas mãos do Senhor e priorizando a nossa família, com certeza ela não será rompida, desmanchada, ainda que venham os ataques das trevas, ela permanecerá firme e inabalável, porque quem sustenta é o Senhor. Isso tudo me fez pensar em meus pais também. Já enfrentamos uma série de momentos difíceis e sei que não tive, sei que se eles não tivessem guardado a fé, eu não estaria aqui hoje, vivendo tantas promessas de Deus. O início de uma família é algo milagroso, é o ponto de partida de inúmeras histórias, sonhos e propósitos. Família é uma instituição frutífera e aprendi essa verdade em meu próprio lar. Entendi também que se trata de um projeto divino, pois está escrito: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando o inimigo vier com mentiras em sua mente, dizendo que família é uma perda de tempo, ou que você nunca será capaz de construir um novo lar, repreendam. Não deixe de lutar por sua família, seja por seus pais, irmãos, tios, avós, cônjuge e filhos, ou por quem for. Mostre ao inimigo que, por amor a Deus, você irá lutar e zelar pelos seus. Lembre-se sempre de que seu primeiro ministério não é a igreja, tá? O seu primeiro ministério se cumpre em casa e que há um propósito para tudo que vivemos. O seu ministério, seu primeiro ministério, não é o seu chamado, é a sua casa. Não deixe que traumas o impeçam de construir uma bela família com o Senhor. Viva os sonhos de Deus para a sua vida, tanto ao honrar a família em que nasceu, quanto a iniciar uma nova. Saiba que o Senhor está com você e que antes de seu lar ser seu, pertence a Ele. E nós prestaremos conta por negligenciarmos, por não cuidarmos direito, até mesmo se cuidarmos direito, nós vamos prestar contas diante do Senhor da forma como nós estamos cuidando e zelando na nossa família. E ele diz assim, ó, viva os sonhos de Deus para a sua vida. E aqui algo que eu gostaria de acrescentar daquilo que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. A obra de Deus, ela começa com uma família. A obra de Deus começou com uma família lá no jardim, com Adão e Eva. A família, ela vem antes do trabalho e do ministério. O trabalho, ele apenas é um meio, ele não é o fim. A igreja é essencial, mas não substitua as prioridades anteriores. E que prioridades? Quais são esses pilares, Laís? Primeira coisa, vem Deus. Deus tem que estar no centro de tudo, Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, a Deus em primeiro lugar, e buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o seu primeiro ministério começa priorizando a Deus sobre todas as coisas. Segundo, aos casados em específico aqui do que esse devocional quer tratar. Se você é casado, o seu segundo ministério, depois de Deus, é o seu casamento, a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. Depois vem o trabalho. Por último, vem o ministério, depois vem o seu chamado. Mas, Laís, e para os solteiros? Os solteiros, primeiro Deus, depois sim, ele pode estar totalmente envolvido com as coisas do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, os solteiros, cuide das coisas do Senhor, mas aos que são casados, em outras palavras, Paulo está querendo dizer assim, ó, priorize a sua família. Sabe por quê? Quando você deixa de cuidar para viver algo que ainda não foi completo na sua casa, o diabo, ele usa isso é uma porta para que o diabo venha e faça ruaça na sua família. E eu não quero, obviamente, ficar somente nas minhas palavras, e nós vamos começar agora a ver na Bíblia mesmo, porque as pessoas e muitos têm perecido por causa de conhecimento, por falta de conhecimento. Muitos querem viver os seus chamados, muitos querem, e tá na igreja, custe ao que custar. Querem estar na igreja, e eu estou dizendo aqui aos casados, querem estar por toda a lei na igreja, mas se esquece do seu lar. Aí por isso que o lar está destruído, por isso que o lar está arruinado, e está dizendo, Deus, o Senhor não vai fazer nada, como que o Senhor pode fazer alguma coisa, como que o Senhor pode agir, se você está indo contra a própria palavra que o Senhor deixou. E se encontra 1 Coríntios capítulo 7,
é do 1 ao 14, mas eu vou ler aqui do 1 ao 14 só para o nosso esclarecimento, mas eu quero frisar com vocês apenas o 13 e o 14. Diz assim: resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem também, que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, preste atenção nisso, agora, do 12 em diante até o 14. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Eu sei que Paulo, ele está aqui dizendo também na vida sexual, porque uma vida sexual que você não tem com o seu marido ou com a sua esposa, me perdoem dizer, vocês estão em pecados. Vocês estão em pecado. Mas aqui o que vai me chamar mais atenção é que muitas pessoas que não estão preparadas, muitas pessoas, na verdade, elas não estão preparadas para ouvir o que será dito, muitas pessoas não estão preparadas para esse assunto. A mulher que se casa com um homem, ou um homem que se casa com um homem, uma mulher que não professa a mesma fé, teve a opção de não se casar. Já conheço essa pessoa que não professava a mesma fé que você, que não servia ao Senhor como você. Tá, mas vamos lá. Você se casou com um homem que não serve ao Senhor, e você se casou com um homem que não serve ao Senhor, com uma mulher que não serve ao Senhor. Só que você está na igreja. O que acontece? Vamos supor que sua igreja tenha cultos todos os dias. Todos os dias você vai estar na igreja? Ou talvez o seu ministério só tenha culto, sei lá, de segunda, quarta e domingo, ou só quarta, quinta, domingo, ou terça, quinta, sábado e domingo. Você vai estar em todos os cultos e largar a sua casa? Missão se começa em casa. A obra, primeiramente, que o Senhor ele vai fazer é na sua casa, para depois você possa levar as benevolências, as misericórdias, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, para os altares aonde o Senhor te enviar ou aonde o Senhor te enviar para fazer a obra dele. Deus não muda os pilares. Deus não muda os pilares, Deus não quebra princípios. Eu sei que tem muitas pessoas na ânsia de querer viver o seu chamado, querem porque querem viver, só que estão pecando gravemente, deixando a sua família e a sua casa. Quando eu me converti, obviamente, né, solteira, então eu estava em todo o tempo na igreja. Mas vamos se pensar que se eu me casasse com um rapaz, com um homem que ele não servisse a Deus, incrédulo. Primeiramente, todos os cultos eu poderia estar na igreja? Obviamente que não. Porque se eu estivesse, qual testemunho eu daria à minha própria casa, ao meu lar? A primeira coisa que tanto o homem quanto a mulher ia falar, mas você está em casa, que Deus é esse que você está servindo? Que todos os dias você está lá e para mim, nada.
E para mim, nada, sempre, segunda a segunda, você está na igreja. Então, vamos supor, você tem 4 dias aí de culto, ou 3 dias, ou 2 dias. Um dia, saiba-se disso, você não vai poder estar na casa do Senhor. Ou você vai ter que começar a pedir estratégia para o Espírito Santo de como fazer. É ter equilíbrio. Mas muitos querem em todo o tempo estar na casa do Senhor e estão deixando a sua família. Querem ganhar o mundo todo, querem ganhar almas, querem ganhar vidas, fazer a obra. Só que o mais grave, estão perdendo a sua própria casa. É por isso que 1 Timóteo, que nós lemos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que aqueles que não cuidam da sua família na fé é pior que um incrédulo. Ele é pior que o incrédulo, ele negou a sua fé. Então, se você está se dedicando mais ao ministério local onde você está servindo e você está deixando a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa ou o seu marido, me perdoem dizer, você está em pecado. Porque em primeiro lugar vem Deus, depois a sua família, seus filhos, o trabalho, depois o ministério. Agora pare e pense, ministérios que todos os dias têm culto. Nem todos os dias vai dar para estar. Só que para mostrar para o pastor, para mostrar para as pessoas, eu preciso estar lá, custe ao que custar. E não é assim. Quando eu passei pelo meu processo de cirurgia, meu pai ele poderia muito bem ter ido. Ele ficou um mês meu pai ficou sem ir para o culto. A única vez que ele foi no congresso que ia ter, e eu já estava melhorzinha. Ele falou, filha, vocês ficam, né, para minha mãe e para mim. Eu vou, falei, pai, vai lá, eu sei que você queria ir, pode ir, pai. E eu e minha mãe deixamos ele, e ele foi, ficou super feliz, mas ele ficou um mês sem ir para o culto. Agora eu te falo, um mês, ele zelou pela sua casa, ele zelou pela sua família, cuidou de mim, cuidou da minha mãe, como sempre meu pai fez. Ele esteve presente. Como é que Deus pode te acrescentar coisas grandes e maiores se você negligencia o cuidado, se você negligencia o tempo de qualidade, de cuidar da sua família, de estar com os seus? Porque você tem que estar na igreja para que Deus me abençoe. Deus te abençoa, você sabia? Quando você fica na tua casa, quando você prioriza e fala assim, olha, hoje eu não vou para o culto, hoje eu vou ficar aqui com a minha família, hoje eu vou sair com a minha família, porque o mesmo Paulo vai nos dizer que o homem procura as coisas do mundo para como agradar a mulher e a mulher procura as coisas do mundo para como agradar ao homem, o seu marido. A mulher sabe dificular, a tola derriba com as próprias mãos. Tem muitos lares destruídos porque estão priorizando mais estar lá no templo do que cuidar da sua própria casa. Estão perdendo. Aí depois não reclame. Se o Ricardão aparecer, né, o Sansão aparecer, ou se a Dalila aí aparecer, não reclame. Não reclame. Não, não posso aqui, né, citar algumas coisas, mas até mesmo por ética, mas tem um conhecido nosso que ele se separou da esposa simplesmente porque essa mulher ela vivia na igreja. E quando ele queria sair, ela falava, não tem um tempo, agora tem um congresso, tem não sei o quê, ele se separou. E ele mesmo disse, que raio de Deus é esse que você serve, que faz você se afastar da família e só tá dentro da igreja? Que testemunho que essa mulher deu? Não deu testemunho nenhum. Ele cumpriu com o seu papel de homem, o seu papel, né, não tinha, não tem filhos, mas ele cumpriu com o seu papel de homem, dando tudo aquilo que ela precisava, mas eles se divorciaram. Que testemunho deu? Então tem muitas pessoas perdendo os seus lares, a sua casa, porque toda maneira querem, precisam estar na igreja. Você pode, eu não estou falando que você pode buscar a Deus na sua casa, mas você glorifica a Deus quando você prioriza a sua família. Depois de Deus é a sua família. Quantos e quantos inúmeros eu recebi de mensagem quando, enfim, quantas pessoas vão me procurar, tanto homem quanto mulher, Laís, qual é o primeiro ministério? É a igreja? Não. Seu primeiro ministério é Deus, o segundo é a sua família, o segundo é o seu trabalho, por último é um ministério. E tem muitos perdendo as suas famílias, porque estão priorizando mais ao ministério onde estão servindo do que a sua própria família. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria nenhuma. Marcos capítulo 8, eu vou ler aqui com vocês Marcos, olha só o que diz. Marcos capítulo 8, versículo 36. Olha o que ele vai dizer. Marcos 8,
Marcos capítulo 8, versículo 36. Aqui. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, estão preocupados em estar no ministério, preocupados em viver a obra, viver o seu chamado, só que o seu maior chamado começa dentro do teu lar. Toda a igreja que foi levantada, ela começou em um lar, em uma família. Nenhum ministério é levantado se não for primeiro pela família. Tem muitos perdendo a sua casa porque estão vivendo, estão de segunda a segunda na igreja. Se você não tiver um equilíbrio, você vai perder a sua própria casa. A obra que Jesus está mais interessado em fazer é a obra na sua casa, do que te enviar. Missão começa em casa, então primeiro ganhe a sua família, ganhe o seu marido, ganhe a sua esposa, ganhe os seus filhos. Que testemunho é que você está dando para a sua casa, para a sua família, vivendo enfornado na igreja o tempo todo? Por que que será que estão tão religiosos? Comece a pensar. Se não é a religiosidade que você não serve mais a Deus pela sensibilidade, ou é uma religiosidade. Você se tornou um religioso que tem que bater carteirinha ali, tá todo o tempo. Vocês viram aí nos devocionais anteriores, estava gripada. Fiquei muito ruim. Meus pais em nenhum momento foram para o culto. Eles cuidaram de mim. Eles ficaram comigo em casa. Nós retornamos essa semana, nós retornamos para a igreja e os três juntos. E tudo bem. Como é que Deus pode te confiar coisas grandes se você deixa a sua casa para estar, para cumprir um ritual, para estar ali na igreja? Porque eu tenho que ir, porque a dirigente me chamou e eu preciso estar ali. É? Você vai prestar contas para a dirigente ou você vai prestar contas para Deus? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Você precisa priorizar a sua casa. Eu vou falar novamente, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Como alguém pode dizer que ama a obra e rejeita a própria família e não cuida dos seus? Como é que pode? Como é que pode alguém dizer que ama a obra do Senhor, que ama servir ao Senhor, mas está negligenciando a maior obra que é a sua casa, a sua família? Então, antes, se você não quisesse cuidar da sua casa, da sua família, então para que casou? Ah, mas eu casei sem ter esse entendimento. Então, agora que você tem esse entendimento, comece a refazer a sua rota. Nem todos os cultos você vai poder estar. Se tem um congresso de 3, 4 dias, você sabe que um dia você não vai estar nesse congresso, você vai estar na sua casa com o seu marido, com a sua família, tirando um tempo. Veja que nesse devocional, a autora que escreve, ela vai ser muito clara, que no domingo, que né, nós falamos o domingo é dia do Senhor, esses pais, esses pastores, que poderiam sim estar na casa do Senhor, sabe aonde eles estavam? Com a sua família. Tanto que seus filhos ficaram aí espantados, porque eles priorizaram. Então, tudo bem, de você estar com a sua família, escândalo é você ver a sua família se perdendo enquanto você está lá adorando. Você acha que o Senhor está recebendo essa adoração? O Senhor, ele recebe muito mais a sua adoração quando você prioriza a sua família. Muitos culpam as suas esposas, os seus maridos, as suas mulheres pela falta de equilíbrio. Ai, porque a minha mulher ela pega muito no meu pé. Ai, porque meu marido pega muito no meu pé, ele é um chato, ele não entende. Será que é ele que está sendo chato? Ou o Senhor está usando ele, ela, para sinalizar algo em você? Tenha equilíbrio. Você pode me buscar, sim. Nós precisamos cultuar, precisamos. Mas a partir do momento que nós temos famílias que são incrédulas, que convivemos debaixo do mesmo teto, você vai precisar ter um equilíbrio. Nem todos os cultos você vai poder estar presente, porque você tem que priorizar os seus. Como você ganha momentos de qualidade com a sua mulher, com o seu marido. Só que muitos não querem fazer isso, quer que Deus faça a obra a todo custo, achando que está todos os dias no templo, todos os dias no ministério. Deus, ele pode fazer? Óbvio que ele pode, a obra é dele. Só que não vamos negligenciar, a partir do momento que nós sabemos, não vamos negligenciar aquilo que nós aprendemos e sabemos.
aos olhos nu da palavra. Eu já vou aproveitar aqui, ó, 1 Coríntios, olha o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 7, 32 ao 35, que vai dizer assim, ó. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuide das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas, as coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuide das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Olha isso, Mateus. É a palavra, não sou eu. Mateus, capítulo. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso daqui e vai desconsiderar, vai falar, não, precisa estar na igreja. Continua. É óbvio que nós precisamos cultuar, precisamos congregar. Mas tem gente que não vai abrir mão, sabe por quê? É religioso. É religioso, quer largar a família para poder provar alguma coisa para alguém. Ah, eu amo o Senhor. Como que você pode dizer que ama o Senhor, sendo que você negligencia aquilo que Deus te deu, que é a sua própria família? Você não ama o Senhor. Me perdoe, mas você não ama o Senhor. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Olha o que vai dizer. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão juntos se não houver acordo? Casamento é renunciar, casamento é ter equilíbrio, casamento é saber ceder. Nem todas as vezes você vai se agradar, nem todas as vezes seu marido vai a si próprio vai se agradar, a você mulher, nem todo tempo você vai se agradar, porque agora vocês são um em Deus, estão debaixo de uma missão do qual Deus os confiou. Então muitos estão perdendo as suas próprias casas, estão perdendo seus filhos, e pasmem, deixa eu dizer aqui algo. Eu tenho uma diversidade, eu conheço muitas pessoas que são homossexual e seus pais são pastores. Sabe qual é a primeira coisa que eu sempre ouvi os relatos? Meus pais sempre me deixaram para estar na casa do Senhor. Eles cuidaram mais das ovelhas, mais dos irmãos que estavam lá, do que da própria casa. Eu sei que isso não justifica as pessoas saírem fazendo o que bem entende. Eu sei disso. Só que olha a falta que um pai, uma mãe, que teria que estar presente. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Seus filhos se desbandaram. Assim como eu também já vi pastores em cima de altares separados, porque priorizaram muito mais a obra do que a própria família. Isso é triste. Que exemplo que nós seremos e dizer que Deus ele faz, que Deus é um Deus de família, sendo que a sua família está totalmente destruída e tá totalmente acabada. Porque você está priorizando mais a obra, sendo que você se esqueceu que a obra é a sua casa, a missão começa em casa. A primeira obra que Deus vai fazer é na sua casa, é no seu lar. Conheci um presbítero do qual ele é casado com uma ímpia. Ele é casado com uma católica. Você acha que todos os cultos ele estava ali no culto, ele estava no ministério? Não. Tinha domingos que ele não estava lá. E sabe onde ele estava? Com a sua esposa. Você sabe o que, que ele teve que fazer? Pedindo direcionamento para Deus, ele teve que ir um dia e assistir um culto na igreja, uma missa lá na igreja católica. Ele foi. E sabe depois disso que aconteceu? A esposa dele também foi para ver um culto na igreja evangélica. Ela foi. Ceias tinha acontecido de sábado e aos domingos. Então, todos os oficiais, é óbvio, precisavam estar na ceia. Mas sabe o que ele fazia? Sábado à noite, que era dia de ceia, ele estava com a sua esposa, saindo, viajando com a sua esposa. No domingo pela manhã, ele estava ali para ceiar, para participar desse memorial. Domingo à noite também era ceia. Você acha que ele estava no domingo à noite no culto? Ele não estava. Ele estava com a sua esposa. Ele estava, e depois a sua esposa ficou grávida, ele estava ali. Ele estava ali. Assim, da mesma forma como eu conheci um caso de um pastor
que ele cultuava numa igreja e ela cultuava em outra porque ela não gostava daquele ministério. E sabe o que aconteceu? A esposa que tem que seguir o seu marido, mas ela não queria ir para lá porque ela não gostou da cultura ali, enfim, da forma como era regido, como era tocado, enfim, ali o culto, ela não se identificou. Sabe o que aconteceu? Ele saiu desse ministério e ele foi para o outro, sabe? Porque se ele não vigia, ele perde a sua casa. Ele perde a sua casa. Assim como eu também conheci pessoas que pregam a palavra, tanto que louvo, enfim, eu conheci tantas pessoas assim, do qual o marido está traindo essa essa pessoa e ela vai por aí, vai levando, vai pregando e enfim, vai louvando sozinha, só que a sua casa ela está perdendo. Porque todos os dias ela está em agenda, 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 agenda e vai para o culto e a sua família deixa de lado, tem filhos e deixa de lado. Será que o Senhor ele tem se agradado disso? Como é que nós daremos testemunho daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, sendo que nós estamos ganhando a tudo e perdendo a nossa casa? Não é assim que Deus vai agir. Não é assim, não é dessa jeito, não é desse jeito, não é dessa forma que Deus ele quer operar a salvação, a libertação no seu lar. Só que para reparar isso, nós vamos a primeira coisa ter que desagradar a nossa carteirinha de membro. Vai chegar cultos que eu não vou e tudo bem. E tudo bem, tá tudo bem, porque você abriu os seus olhos, as escamas dos seus olhos caíram e você agora está priorizando a sua família. Quando os meus pais se converteram, eu falei para eles, nem todo culto nós vamos estar presente. Sabe por que que eu estava sinalizando e ensinando aos meus pais que o primeiro ministério é a nossa casa. O primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta, tem muitas pessoas que estão apenas em um ministério, mas não estão em Cristo. Jesus, ele deixa muito claro em sua palavra que todos os dias Jesus estava lá na sinagoga, no templo. Nós também precisamos ir. Também precisamos estar. Assim como eu evangelizei, ganhei um casal para Cristo, famosíssimos aí, parente, enfim, de um famoso, um cantor famoso. E esse marido se converteu a Cristo e a sua mulher não era crente, ela tinha pavor, ela não jamais sonhava em ter filho. Hoje, para a glória de Deus, eles são pastores muito, muito abençoados. E ele, em silêncio, ele em alguns cultos, faltava em outros, saía com ela, estava sempre presente com ela. E isso, quando ela testemunhou, isso fez total diferença. Ela falou assim: sabe como meu marido me ganhou para Cristo? Permanecendo do meu lado. Ele cuidou, ele cuidou de mim. Em datas comemorativas que eu sabia que ele ia para o culto, ele não foi. Ele abriu mão de estar ali em um ministério físico para poder estar comigo. Porque Deus, ele ama sim a família. Deus não vai jamais negligenciar isso. Quem negligencia são os homens, os religiosos que colocam um ministério acima de Deus, coloca ministério depois trabalho e a família vai ficando. O trabalho ele é apenas um meio, assim também quanto muitas pessoas se dedicam querendo ganhar milhões e milhões, rios de dinheiro e está perdendo a sua própria família. Laís, mas eu tenho que trazer provisão para dentro da minha casa. Eu sei, mas vamos ter equilíbrio. A falta de equilíbrio te leva à queda. A falta de equilíbrio de sabedoria vai te levar à queda. E pior, vai fazer com que você perca sua própria família, aquilo que Deus constituiu. Porque quem fez o casamento para ostentação, para casamentos, festas, casamento, quem criou foi o homem, Deus criou a família. Todo o ministério começou e partiu-se de uma família. A primeira investida de Satanás foi contra o primeiro casal. E os seus efeitos daquela investida foram nocivos à família. A transferência de culpa entre os cônjuges. Gênesis capítulo 3, do 11 ao 12. A mulher que tu me destes. Adão estava culpando a Deus por Eva ter comido do fruto, ele culpa a Deus, a mulher que tu me destes. Porém, Deus não falou o que falou para Eva, porque Eva ainda nem tinha nascido ainda da costela de Adão. Deus vai falar para Adão: de todas as árvores comereis, mas dessa você não comerá e não tocará. Negligenciou.
Adão era para estar onde? Do lado de Eva. Só que uma brecha que ele dá, que ele está cuidando lá das coisas, que ele, né, das coisas do Senhor, do jardim, abriu uma porta e uma brecha para que Eva passasse tempo suficiente, do qual a serpente, Satanás, conversasse com ela, tivesse um diálogo com ela, e ele vai colocar no coração de Eva: se comeres daquela árvore, daquele fruto, o seu entendimento será maior do que Deus. Despertou uma curiosidade, ela vai e come do fruto. E aí depois Adão quer culpar a Deus. Peraí. Não culpe a Deus pelas suas irresponsabilidades e pela sua negligência de dizer que o seu lar ainda não foi alcançado por causa que é muito, tem um coração duro, que é muito resistente. Não é isso. O resistente, quem está sendo é você. Deus nos dá uma família para nos moldarmos. Para nos moldarmos. Quanto e quanto eu fui moldada no início da minha conversão e ainda eu sou moldada. E ainda sou moldada. Não tenho minha família ainda, mas eu tenho os meus pais e como eu sou moldada ainda. Saber que a obra ela começa no meu lar, a minha obra não começou num púlpito, nas agendas, fazendo missão, não. A minha maior missão começou dentro do meu lar. E o meu maior sonho era, Senhor, alcança minha família, faz, Senhor, a obra, só que eu estava solteira. Então eu tinha toda a liberdade de fazer a obra, fazer missão, de cuidar das coisas do Senhor, mas e se eu fosse casada com um incrédulo? Assim como eu tinha uma amiga muito próxima, uma irmã, tem 3 filhos, um marido, ela se casou com um homem que é ímpio, né, incrédulo, enfim, e todos os dias ela estava lá na igreja. Segunda ela estava, sexta ela estava, quarta ela estava, terça ela estava, domingo ela estava, sábado ela estava. E as brigas no lar dela começou, tanto que esse marido não tinha nem prazer de sair com ela. Quando ela começou a refazer a sua rota, nem todos os cultos ela estava lá, sabe? Olha, tinha culto, esse ministério onde eu estava, de terça, não era de segunda, terça, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, alguns sábados. Mas olha só, vamos colocar que tivesse aí o sábado, juntamente com o sábado, que era o sábado de ceia, 6 cultos. Você sabe, ela ia em todos os 6 cultos, ela não faltava em nada, em todos os ensaios ela não faltava em nada, tinha saído, ela não faltava em nada. E perdendo a casa dela, perdendo os filhos dela, que não estavam bem firmados na presença do Senhor. Quando ela entendeu, ela virou essa chave, você sabe quantos cultos ela ia? 2. Domingo ela estava lá. Domingo, ela sempre estava lá, porque até então tinha domingo, cultos dos domingos, que era de domingo de manhã e domingo à noite. Aos domingos ela estava lá, alguns sim, alguns não, às vezes ela ia de manhã, às vezes ela ia à noite, e um culto na semana ela priorizava para ir. Ela ia os cultos de terça-feira. O restante, ela não ia mais. E quando ela ia no culto, na oração, na intercessão de sexta-feira, na terça ela não ia. Então ela ia na sexta e ia no domingo. Você sabe o que aconteceu? Os seus filhos se firmaram na presença do Senhor. Um deles até mesmo se casou. E as brigas no lar dela cessou. Um marido que não levava ela para jantar, para sair, não tinham comunhão, não tinham unidade, agora você via os dois felizes. E sabe com que tudo isso, quem ela estava alegrando? O próprio coração de Deus, porque missão não começa no ministério onde você congrega, começa dentro do seu lar. Eu não sei, porque também depois, enfim, eu não estava mais nesse ministério, faz muitos anos atrás, e eu creio que para honra e glória do nome do Senhor, ele deve, né, ele deve ter aí ido, né, para a igreja, eu não sei, porque eu também não tive mais contato. Mas tudo parte das nossas atitudes. As nossas ações, elas têm uma reação. As nossas ações, elas têm uma reação. A família está sob ataque cultural e também espiritual, ou seja, o próprio maligno quer destruir. E você ainda dando aí ousadia para que o diabo acabe com a sua família. Infelizmente, isso é triste de eu dizer aqui para você. Mas você está sendo responsável de que o seu lar seja totalmente destruído por Satanás, porque você não está sendo vigilante. Você não está sendo vigilante. Então, a Bíblia vai nos dizer: vigiai e orai.
mas tem muitos que quer orar sem vigiar. Comece a se posicionar, comece a estar na torre de vigia, comece a vigiar as suas ações. Se a sua igreja tem 2, 3, 4 cultos na semana, infelizmente você vai ter que deixar alguns de lado para poder estar com a sua família, para poder priorizar a sua família, a sua casa. Como é que ganhamos, sendo que qual o exemplo que você está dando, qual o testemunho que você está dando, sendo que em tudo você está ali sendo participante, mas a sua casa você está dizendo para Deus: Deus, se vira aí, faz a obra aí. Deus quer que você participe da obra que ele vai fazer e ele vai manifestar na sua casa. Mas como é que Deus vai fazer se você só está lá e você está dando mau testemunho na sua casa para os seus filhos? Para os seus filhos. Você está dando mau testemunho para a sua mulher, você está dando mau testemunho para o seu próprio marido. E depois você quer que Deus faça? Deus não muda a ordem. O primeiro dos pilares é Deus. Segundo, a sua família. Terceiro, o seu trabalho. E quarto, vem a igreja, o ministério. O ministério. Uma dessas que eu falei, ela descobriu que o marido estava traindo. Porque ela estava sempre fora, sempre fora. Ela não queria estar, porque ela achava que o marido dela era muito chato, muito pegajoso, que queria toda hora que ela estivesse ali. Ele traiu ela. Por quê? Ela deu brecha. Ela está em todos os lugares, menos com quem importa estar com a sua própria família. Então esse devocional é mais com um alerta de uma vigilância para você. Se você quer ganhar a sua casa, o seu primeiro ministério, a obra que Deus tem a começar a fazer, a realizar, é na sua casa. Toda a igreja, ela partiu de uma família. Toda a igreja, ela começou de uma família. Vou até falar aqui o nome de uma igreja muito grande que todo mundo conhece, Assembleia de Deus. Você acha que uma Assembleia de Deus, ela começou assim? Não. Começou numa garagem, com uma família. Começou numa garagem com uma família. Deus não começa um ministério sem contar com a sua família. Deus precisa de um para salvar e para ganhar toda a casa, toda a família. Então é sua responsabilidade de despertar e acordar para a vida. Antes de querer fazer a obra, de querer viver o seu chamado, o seu ministério, vai ganhar a sua casa para Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Você dizer que foi uma benção, Deus salvou quando você louvou, quando você pregou, só que a sua casa perdida, seus filhos perdidos, seu marido, a sua esposa, não querendo nem ouvir em nome de igreja, você está sendo negligente. Você está indo contra a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Leia atentamente. Você está sendo negligente, você está negando a sua fé quando você deixa os seus para cumprir uma escala de uma rotina, de uma religiosidade para estar lá. Eu preciso estar lá. Se você visse essa necessidade de estar com a sua família, com certeza Deus já teria acelerado muitos processos para que você pudesse aí viver. Mas ainda dá tempo. Ainda é tempo de você refazer a sua rota e voltar os seus olhos para aquilo que é necessário e priorizar Deus. Primeiro pilar, segundo pilar, a sua família, terceiro pilar, o seu trabalho e quarto pilar, o ministério. Quando a esposa, o marido, ele tá todo mundo no mesmo caminho, tudo bem, vocês ali vão ali tem que também ter um balanço, tem que ter ali um equilíbrio. Nem todo domingo você vai estar na igreja, nem toda quarta, nem toda terça, nem toda segunda, nem toda sexta, nem todo sábado. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E eu sei que quando você começar a mudar essa rota, as primeiras coisas que você vai ouvir, você não vai para a igreja? Você não vai para a igreja? A sua esposa e o seu marido vão começar a ver a diferença, os seus filhos vão começar a ver a diferença. Não é o mundo que está ganhando a sua casa, é você que está entregando de bandeja a sua casa, a sua família nas mãos de Satanás. Família é um projeto de Deus, não é um projeto falido. Quem fale é você mesmo que não está sabendo ter equilíbrio. Você mesmo que está derrubando, está destruindo o seu próprio lar, porque você quer cumprir uma escala, porque você ama estar no culto, você ama estar na presença do Senhor. Só que estar na presença do Senhor
também é cuidar dos seus, é cuidar da sua família. A mensagem foi passada, o devocional foi entregue. Agora cabe a você continuar negligenciando ou mudar essa rota e começar a ganhar a sua família para Cristo com o seu testemunho, com as suas próprias atitudes. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos aqui de volta e eu vou contar aqui um testemunho de algo tão corriqueiro, daquilo que o Senhor ministrou muito forte aí ao meu coração. Que Deus te abençoe e que você possa receber essa palavra na sua alma, no seu espírito, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não se esqueça, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se você nega, se você negligencia a sua família, você está em pecado, você é um negligente. Não tem como Deus te acrescentar coisas maiores sobre as suas mãos se você está negligenciando a sua casa e a sua família. Ao menos que você, né, se corrompa e pague para estar aonde Deus não te chamou você para estar. Pense nisso. A sua casa, a sua família, depois de Deus, é o primeiro ministério. Não negligencie esse ministério para querer estar nos outdoors, nos banners, nas agendas, querer fazer a obra. A obra, primeiramente, começa no seu lar, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.